Gravando. Olá, eu sou a Caroline e eu, junto com o Arthur e o Eduardo, vamos falar um pouquinho sobre o nosso estudo de caso da fratura dos navios de classe Liberty. Então, para iniciar, vamos dar uma introdução sobre o assunto. Vamos dar um contexto histórico primeiro. Os navios de classe Liberty eles foram projetados e fabricados entre 1941 e 1943 por demanda da Inglaterra para os Estados Unidos. Isso porque, estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e Inglaterra eram um lado da guerra e a Alemanha e os seus aliados do outro lado, O que acontecia? Esses navios de carga, eles eram muito utilizados para levarem suprimentos dos Estados Unidos para a Inglaterra e da Inglaterra para outros países. Então, por causa disso, muitos desses navios eles eram afundados com uma frequência muito alta. Por causa disso, a frota de navios inglesa diminuiu muito. Então, eles pediram para os Estados Unidos fazerem os navios de classe Liberty com uma certa pressa, E por causa disso, os navios foi feito um projeto, de maneira um pouco apressada. Isso porque duas necessidades muito importantes para o projeto desses navios era que eles fossem fabricados rapidamente e que o custo deles fosse baixo, justamente por causa das questões de guerra. Então, tiveram algumas mudanças feitas no projeto tradicional de navios, como uma das principais delas é a modificação do tipo de fixação das chapas metálicas. As chapas metálicas são normalmente fixadas por rebites, só que rebite é uma fixação permanente, é necessário uma mão de obra bem capacitada e é um tipo de fixação cara. Então foi mudado para a fixação por solda. As chapas metálicas foram soldadas umas na outra, mas nós sabemos que a solda, justamente por acabar aquecendo a superfície do material, pode mudar algumas propriedades físicas do material e também depende muito do tipo de mão de obra, Uma mão de obra que não é tão especializada ou que não tem tanto cuidado pode fazer com que a solda tenha várias falhas e pode ser feita uma solda de não tanta qualidade, E foi isso que aconteceu. A mão de obra, como era uma mão de obra que era para ser barata e também foi captada de maneira muito rápida, ela teve muito pouco tempo de capacitação, Então essas soldas ficaram com algumas falhas, gerando aí as falhas catastróficas que a gente vai ver depois. Outro dos possíveis motivos de falha é justamente a falta de cuidado, com uma das características do material, que é a possibilidade de fratura frágil. Ou seja, as chapas metálicas elas são um material dúctil, porém, a baixas temperaturas elas se comportam como material frágil, Ou seja, qualquer choque mecânico, qualquer batida, fazia com que as chapas acabassem tendo fraturas, muito mais facilmente do que o material dúctil teria em condições normais de temperatura. Então, a gente analisa esses casos como os possíveis motivos da falha, e da frota de 2.710 navios, 1.459 eles sofreram com fratura, E desses 1.459, 233 foram fraturas catastróficas, ou seja, foi um navio que não conseguiu ser recuperado depois, e desses 233, 19 foram fraturas catastróficas, Um dos exemplos de que os navios eram construídos de maneira muito rápida foi esse navio que vocês podem ver em tela, que foi construído em 4 dias. 8% dos navios da classe Liberty falharam catastroficamente, Ou seja, eles não puderam ser recuperados, eles tinham que ser todos sucatados. E aí está um dos navios que ele acabou se partindo no meio, Vocês podem ver aí na imagem. E caso a gente fosse feito naquela época um estudo de fratura e fadiga, como ele é feito hoje em dia, a gente podia ter evitado essa catástrofe e também salvado várias vidas, Porque esses navios assim que se partiram no meio acabaram causando algumas fatalidades. Vou passar agora para o Eduardo falar um pouquinho sobre a nossa metodologia. Agora vamos falar sobre os conceitos base para o procedimento do estudo de caso desses navios. O estudo da fratura, iniciado por Griffith em 1920, notou que a resistência de materiais percebida empiricamente chegava a ser 2 ordens de grandeza menor do que a resistência teórica com base nas relações atômicas dos materiais. Griffith atribuiu isso a imperfeições na superfície e criou uma relação entre a liberação de energia ocasionada com a introdução de uma fissura de comprimento A, sendo essa a energia U, e a energia necessária para a criação da mesma trinca, que é o trabalho W. Esse gráfico abaixo aqui exemplifica a situação, e ele mostra que quando W é maior do que U, a trinca propaga e o componente falha. Mais adiante, na década de 50, foi feito um incremento a essa teoria para poder explicar o comportamento de materiais dúcteis. Nela foi somada a energia advinda da deformação plástica, que é o gama P. Ele foi adicionado à energia de tensão superficial do material, que já era utilizado para os cálculos anteriormente. Isso daí está indicado nas 2 fórmulas à direita. Pode seguir. Irwin criou uma teoria local para fratura linear, que determina um modo de deformação mais crítico para a abertura de uma fissura.
O modo crítico é o modo 1 para a imensa maioria dos casos, e com base nele se obtém a relação de resistência à fratura com a tensão crítica. E isso daí está descrito na primeira equação. Nela nós temos que a resistência é uma função de beta vezes a tensão, vezes a raiz de π vezes A. Onde beta é dependente da geometria da fissura e A é o comprimento da mesma. O valor crítico de K pode ser relacionado com o valor crítico de G, da teoria de Griffith, onde G é igual a K ao quadrado sobre E. Com essa teoria de Irwin é possível projetar componentes ou aplicações caso se conheça 2 das 3 variáveis da primeira fórmula. Pode seguir. Outro aspecto a se considerar nas teorias lineares é a influência da espessura de uma chapa em sua resistência à fratura. A partir de uma espessura mínima B, que está descrita no gráfico ali, o comportamento é aquele descrito pelas teorias anteriores. Mas com uma espessura menor, o comportamento da estrutura passa a ser regido pelo conceito do estado plano de tensões e não mais do estado plano de deformações como era anteriormente, o que resulta em valores de Kc mais elevados. Pode seguir. Passando para a análise não linear, tem a possibilidade de as zonas de deformação plástica não ter dimensões reduzidas e estar fora do alcance da região elástica. E nesse caso, o fator de intensidade de tensão K não pode ser aplicado. Para essa nova análise não linear, foi necessário procurar novos conceitos. Em 1961, o Wells criou o COD, que é o Crack Opening Displacement, ou deslocamento de abertura da fissura, que ele busca a caracterização da capacidade de deformação plástica do material antes de a fratura ocorrer, dimensionando o afastamento das faces da fissura, como a gente pode ver ali na imagem. E em 1968, Rice também criou a integral J, que ela pressupõe uma região na volta da extremidade da fissura, em que ela vai caracterizar o comportamento não linear. Esse conceito do Rice ele deixa de lado as peculiaridades da extremidade da fissura e a parte para análise da região como um todo. Ali na imagem nós podemos ver a região que é na volta da extremidade e que não precisa ser muito bem definida. Pode passar. Aí nas equações, como a gente pode ver, as teorias ainda são baseadas na teoria de Griffith, elas utilizam G. Ali no código, sigma ele se relaciona com o coeficiente de Griffith através da tensão de ruptura, e a integral J ela é definida pela variação da energia potencial de acordo com a extensão da fissura, que também, em alguns casos, simplificado, que é os casos mais utilizados, ela pode ser igualada a G. E ali a gente pode ver que podemos igualar essas duas teorias também. Igualar não, mas relacioná-las. Com M, tensão de ruptura e sigma. E M é um valor que varia de 1 a 2 e depende também da aplicação desejada. Os próximos passos que a gente tem para essa análise de caso é a adição do efeito escala na fundamentação teórica, estudar as influências do efeito escala na frota de navios Liberty, escolher a metodologia mais adequada para a análise dos navios, né, se a gente vai utilizar uma linear ou não linear, se a gente vai partir para uma global ou local, e a aplicação do método escolhido para a definição do tamanho crítico da fissura para o caso dessa frota inteira de navios Liberty. Muito obrigada pela atenção.